dando ao prosseguimento aqui ao 13º encontro catarinense de saúde mental. Eu estou aqui como moderador. Eu vou apresentar para vocês. A gente vai seguir a ordem que está aqui no próprio convite, começando com a professora Erotildes, doutora Erotildes. Depois a gente passa para o Joel, e depois a gente passa para a doutora Marta, tá? Chamo vocês de doutora, chamo pelo nome, como que vocês preferem? Pode me chamar de Erotildes. Então tá bom, porque... Então, dá boa tarde para todo mundo, agradecer, então, a presença. É estranho participar de um fórum, ser moderador, não sabendo quem está escutando a gente, não ver as carinhas e as reações. Mas eu acho que isso é um desafio que a gente tem, e a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu estou aqui, então, me apresentar rapidinho. Eu sou Caio, moro aqui em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Sou pessoa com transtorno, participo da comunidade de fala aqui em São Paulo, já há quase 7 anos. Não tenho um canal, mas tenho uma página no Facebook falando sobre o TOC, né, vencendo o TOC. Atuo em algumas atividades da área de saúde mental, principalmente nessa questão das vivências, do preconceito, do estigma, né, e frequento a ABRE, de forma indireta, que é a Associação Brasileira dos Familiares e Amigos e das Pessoas com Esquizofrenia, e da ASTOC, aqui em São Paulo, que também é uma associação de familiares, de profissionais e de pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome de Tourette. Eu não vou me estender muito tempo, porque a nossa fala vai até às 15h30. Então, como eu sou uma pessoa com uma personalidade um pouquinho obsessiva, eu já calculei aqui o tempo para vocês, então cada apresentador terá de 15 a 18 minutos, tá, para poder fazer a explanação. A gente vai começar com a Erotildes, que vai usar um PowerPoint, depois a gente passa para o Joel e para a Marta. Eu acho meio estranho aqui eu ter que fazer a leitura, né, um resumo do currículo de vocês. Eu prefiro que vocês se apresentem, porque vocês dizem o que é mais importante para vocês nesse momento. E a nossa fala, justamente hoje à tarde, é falar de experiências vividas no âmbito da saúde mental. Então, temos 2 pessoas com transtorno, né? E temos 2 profissionais. Então, acho que é uma mescla bem interessante. E depois a gente parte para as perguntas e as considerações finais, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Erotildes, pedir para ela liberar o microfone. E a gente está aqui, e qualquer coisa a gente vai conversando aqui pelo chat, tá bom? Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Marta, que é uma parceira de longa data. Boa tarde, Caio, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Gosto muito do Jorge, que é lá da ABRE, onde você frequenta, é um parceirão de longa data, da Cecília também, são parceiros importantes aí nessa jornada que a gente tem da mudança da assistência psiquiátrica no Brasil. Olá, Joel, não te conheço, conhecendo agora, prazer. Então, eu vou me apresentar rapidinho e vou dizer de que lugar que eu estou falando aqui. Você já falou um pouco da composição dessa mesa, né, Caio? Mas antes de começar a falar, queria também agradecer a organização do evento, ao professor Walter, ao Paulo, que ajudou na organização e foi meu aluno de mestrado e agora faz doutorado aí com o Walter no Departamento de Saúde Pública aí da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigada, Paula, obrigada, Walter, pela oportunidade e confiança. Bom, eu sou psiquiatra, eu sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje eu trabalho preferencialmente com o internato médico na atenção primária em saúde. Então, eu estou... Depois de um longo percurso com os CAPs e com serviços especializados, eu estou na atenção primária em saúde, está sendo uma aventura e um aprendizado muito grande. E quando o Paulo e o Walter, através do Paulo, me convidaram para participar dessa mesa, eu pensei um pouco, estimulada pelo próprio Paulo, a compartilhar com vocês as minhas experiências de ensino,
Então, eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência de ensino, pensando o ensino a partir da experiência de adoecimento e das narrativas. Então, é um pouco disso que eu vou falar para vocês. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para organizar a minha fala e tentar ocupar o meu tempo da melhor forma possível. Eu estou com um cronômetro, mas você pode me interromper, Caio, quando estiver faltando aí. Quando estiver próximo dos 14 minutos, por favor, me avisa, porque você disse que eu tenho até 18 aí com uma gordurinha, né? Então, para eu poder respeitar o tempo da melhor forma possível. Eu vou falar, então, dessa provocação que a própria mesa me deu, que seria a legitimação da narrativa na produção do conhecimento. E eu achei que a melhor forma de falar sobre isso seria poder compartilhar com vocês as experiências que eu tenho vivido nos últimos anos, que tomam a narrativa como eixo de ensino, né? E eu fiquei pensando em trazer para vocês, então, 4 experiências, que são experiências que têm sido muito importantes para o meu percurso como docente, mas também para o meu percurso como cuidadora e como aprendiz, porque a gente, ao mesmo tempo que ensina, a gente aprende todo o tempo, que são 4 experiências que eu venho realizando ao longo do tempo, umas mais antigas e outras mais recentes. As mais antigas, uma que já tem, ela vem desde 2009, talvez, não antes até, bem antes, que é uma experiência que me ensinou muito, que foi uma parceria que eu estabeleci com alguns usuários dos serviços de atenção psicossocial dos CAPs e serviços tipo atenção diária, né, que se tornaram parceiros do ensino da psicopatologia. Eu saí dessa disciplina, eu saí dessa unidade universitária e esse projeto se manteve ao longo do tempo e é essa primeira experiência em que usuários se tornaram parceiros do ensino da psicopatologia, num projeto hoje que é grande. Eles não são mais exclusivamente parceiros de uma única disciplina, mas eles são parceiros do ensino de psicopatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também se constituíram como um grupo que viaja, isso antes da pandemia, e agora chegaram a dar algumas aulas online, viajam pelo estado do Rio de Janeiro, como professores convidados de outras faculdades, e para graduação de psicologia, né, em outras faculdades e em outras universidades. Então, a segunda experiência que eu quero contar para vocês são aulas dadas para alunos de medicina centrados em narrativas pessoais de adoecimento, publicados em obras literárias, que é uma atividade que a gente estabelece para a graduação de medicina, na disciplina de propedêutica. Dessa vez a gente, na online, inovou e convidou também professores parceiros que têm a expertise que a gente chama da experiência vivida para estar conosco nas aulas práticas. Então, além de fragmentos de textos e textos, a gente também contou com pessoas que falavam da sua experiência para os alunos, e 2 experiências bem mais recentes que eu venho tendo, que são uma oficina sobre saúde da população LGBTQIA+, no contexto da atenção primária em saúde, e uma oficina sobre saúde da população negra no contexto da atenção primária, sendo essas 2 experiências protagonizadas por alunos, que são alunos que se identificam como parte da população LGBTQIA+, ou alunos negros de um coletivo que se chama Negrex, que é um coletivo de alunos do curso de medicina. Vejam só, essas 2 experiências, elas não falam diretamente de adoecimentos e problemas de saúde mental estrito sensu, mas elas falam das questões de saúde mental, né, e de como os marcadores sociais que nos colocam e nos leem como grupos que têm a sua fala e o seu lugar no mundo desqualificado, como que essa condição ela é produtora de sofrimento, e sofrimento não só sofrimento
físico, muitas vezes, pela dificuldade de acesso ao cuidado em saúde e etc., mas também de sofrimento mental, sofrimento psíquico, né, como a gente costuma chamar. Então, o troço não vai rodar. Então, aqui eu estou falando para vocês, a experiência 1, que é a voz dos usuários, eles fazem rodas de conversas em várias universidades, tem esse site, aqui figuras deles dando aula. O trabalho deles está organizado, basicamente, na compartilhamento de narrativas pessoais com os alunos, mas não só, né? Também eles criaram um inventário, que é uma coisa muito bacana, um inventário que as pessoas podem, com aquilo que eles acham que é importante, um futuro psicólogo saber, ou um futuro médico saber, você pode se dirigir a ele e perguntar dessa experiência. Eles têm blogs e publicam coisas. A segunda experiência, então essa é a experiência, a questão norteadora, então, é como é viver e ter uma doença mental, como é sentir uma determinada alteração psicopatológica, né? Vou passar, porque eu estou vendo que meu tempo aqui está correndo. Essa segunda experiência, então, são aulas centradas nas narrativas de pessoas que contam como foi ficar doente, e a gente faz isso porque a gente sabe que a condição de adoecimento, ela produz na vida do sujeito não só uma inflexão na sua biografia, mas ela também produz um lugar que vários estudos mostram que a condição de se sentir e ser lido como uma pessoa doente coloca você num nível de lugar de troca e de poder que é um lugar de pouca qualificação, em que a sua narrativa tende a ser desqualificada só porque você é reconhecido como portador de um problema de saúde. Nessa disciplina, o nosso desafio é mostrar para as pessoas, para os nossos alunos de medicina, que aquilo que eles aprendem como alterações de órgãos e sistemas, ela também tem uma dimensão que afeta a forma como o sujeito se relaciona com o mundo e com o seu próprio problema de saúde, não é? A quarta experiência, então, é essa experiência que a gente chama Oficina de Saúde da População LGBTQIA+, é uma experiência que hoje é um projeto de extensão que eu tenho com alunos que se identificam com essa comunidade. Foi uma experiência muito bacana, porque ela surgiu de um movimento de alunos que se sentiam discriminados no curso médico, por vários acasos que eu não vou contar. Nós nos encontramos e instituímos, então, essa atividade, que é uma atividade que a gente estuda junto sobre essa população, sobre como essa população experimenta o seu processo de saúde e adoecimento, e, a partir disso, os meus alunos, quer dizer, eu digo meus porque é desse grupo, mas eu não tenho propriedade sobre eles, claro, esses alunos dão seminários. Eu sou uma mera apoiadora dessa atividade, eu não apareço na atividade, são eles que vão lá e falam para os colegas dos seus vividos e dos achados, dos estudos sobre a questão do processo saúde e doença desse grupo em específico. E, por último, para a gente poder só citar rapidamente as reflexões, já que estamos chegando, né, no meu teto aqui, então, desse grupo eu ainda quero falar. A metodologia são vídeos, a gente discute casos, né? A gente chegou a publicar um artigo junto, que foi muito legal, os alunos junto comigo, e é um grupo que roda, né? Então, aqui a foto deles, a oficina, a Marielle, que eles sempre referem como uma pessoa de referência, e outras pessoas que são icônicas e importantes nesse movimento LGBTQIA+. Então, a outra experiência, que é a experiência com o coletivo de alunos negros e negras de cursos médicos. É um coletivo que está no Brasil inteiro, e eu me tornei a professora, junto com outras apoiadoras dessa atividade, que essas atividades se tornaram regulares na nossa grade curricular do internato, e esse coletivo de alunos também faz uma atividade de sensibilização
dos seus colegas, futuros médicos, e discutindo os efeitos do racismo estrutural sobre a população negra e discutindo modos de cuidar que sejam sensíveis a essa população. Bom, eu estou chegando no meu final. Eu queria, então, tendo contado essas experiências para vocês, dizer o que eu acho que essas experiências nos colocam como desafio para o ensino e também para a pesquisa numa outra perspectiva muito rapidinha, só para fechar a minha linha de raciocínio. Primeiro que a gente está num mundo onde não é equilibrado o valor entre as evidências generalizantes e abstratas e as evidências experienciais, essas que eu estou chamando de geográficas. Embora cuidar das pessoas requeira que a gente conheça com profundidade como elas vivem aquilo que a gente nomeia como um estado patológico ou uma doença. Então, eu acho que trabalhar nessa perspectiva, valorizando a narrativa e a experiência das pessoas, abre espaço para a gente trabalhar com essa dimensão particular que cada um experimenta quando recebe um diagnóstico que é generalizante. Também abre a possibilidade de que a gente reconheça que a condição a necessidade da construção do cuidado, ele requer que você conheça a experiência do outro, como ele vive aquilo que você está propondo como diagnóstico e tratamento, para você não realizar uma coisa que o Balint, que é um psiquiatra antigo, que trabalhou na Inglaterra, chamava de função apostólica, que é querer convencer todo mundo daquilo que você supõe que é melhor para o seu paciente, que você supõe que é melhor a partir dos seus valores, mas que não cabe na vida do outro porque ele tem uma outra experiência com aquele problema de saúde que você cuida. É também uma forma de enfrentar esse desafio que o Caio citou, usando a palavra estigma, mas o estigma é essa experiência em que, por viver uma condição diferente, que pode ser uma condição produzida por um adoecimento ou produzida pela associação de um adoecimento com outros marcadores que nos desqualificam, como marcador de raça, cor, de classe social e de gênero, você se torna uma pessoa não confiável cognitivamente, em que aquilo que você fala não é levado em conta ou é levado em conta como um valor menor e que não deve ser considerado. Bom, para ir encerrando, então, eu queria dizer que essas duas primeiras experiências, elas têm uma coisa em comum que eu acho muito preciosa, que o foco dessas duas primeiras das experiências que eu contei, trabalha com a literatura e essa experiência que trabalha com o relato pessoal de como é ter uma doença mental grave, elas têm um foco na narrativa pessoal de adoecimento. Quer dizer, compartilhando essa perspectiva, esses professores colaboradores presenciais ou os textos nos ajudam a mostrar para os nossos alunos como é que isso que ele aprende genericamente como esquizofrenia, por exemplo, pode ser experimentado de forma diversa por diferentes pessoas. Então, a gente considera que é uma forma eficaz de dar acesso à alteridade, aquilo que pode ser vivido de uma forma particular, diferente, né? E as duas últimas experiências, só para a gente ir encerrando, as experiências 3 e 4, elas têm uma característica que é fazer, que as primeiras também têm, mas as segundas têm de um jeito diferente, que grupos que têm suas experiências pessoais tomadas sob suspeição, não é? Como grupos que são lidos socialmente como desqualificados, que são os grupos das pessoas que se identificam como LGBTQIA+, ou pessoas que lidas socialmente ou descritas como negros e negras, como é que nessas atividades só a presença física deles no lugar de professores, e professores que discutem justo essa dimensão, nós apostamos que tem aí a possibilidade de que isso produza uma diferente forma de enfrentamento do estigma e dessa perspectiva desqualificadora das narrativas, né?
Então, as experiências pessoais e de grupos, elas se tornam forma de produzir conhecimento. Tem um conhecimento que é produzido ali, que não é o conhecimento dos artigos que essas pessoas compartilham, mas é o conhecimento produzido pelo encontro com alguém que está num outro lugar. Como esse nosso encontro aqui hoje, em que o Caio coordena uma mesa e está colocado no lugar de alguém que tem um saber, que é um saber que vem da própria experiência, que lhe permite, inclusive, se colocar como um cuidador e um apoiador do cuidado em várias circunstâncias, não é? Então, essas atividades, a gente tem essa perspectiva de que a presença corporal, como está acontecendo aqui hoje, como acontece nas minhas aulas com os meus parceiros de ensino, colaboradores da Voz dos Usuários, e com os meus alunos, a gente amplia o conhecimento que é produzido de uma perspectiva racional, do ponto de vista de quem observa um fenômeno de saúde, para a articulação com uma perspectiva de quem vive e experimenta o mal-estar, o sofrimento, ou um marcador social que pode nos fazer ser lidos como alguém de valor menor, tanto em nossa existência física, corporal, como na narrativa que a gente tem. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Já passei do meu tempo, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar um pouco sobre essas coisas. Obrigada. Obrigado, Eratildes. Ótimo. Caio aí por ter atravessado o tempo um pouco. Não, imagina, a gente sempre tem uma margem, pode ficar tranquila. Agora eu vou convidar o Joel para poder se apresentar e fazer a apresentação dele. Joel, qualquer coisa eu mostro o papelzinho aqui, tá? Fica tranquilo. Tá sem tempo por enquanto. Obrigado, Joel. Imagina. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu vi a professora Erotilde falando, né? Eu decidi, então, não fazer uma apresentação formal. Eu vou trazer a minha experiência do que eu fui, do que eu sou, do que eu pretendo ser, né? Dentro disso, vem encaixando um pouco da apresentação da pessoa que eu estou sendo nesse momento. E a perspectiva de ser, né? Eu estava há 11 anos atrás, né? Isso que eu digo no âmbito da saúde mental, né? Não da minha infância até a fase adulta. No último ano de saneamento ambiental na Universidade de Campinas, eu estava trabalhando na prefeitura da minha cidade e foi onde eu tive um surto, né? Eu tive um surto psicótico, eu tinha certeza que haveria uma terceira guerra mundial, eu tinha recortes de papel, eu tinha anotações, eu tinha... Assim, minha mãe disse que foi descobrindo coisas e coisas e coisas que eu juntava que foram deixando ela apavorada, né? E desse surto chegou um estágio que eu consegui tomar uma consciência. Um dia eu estava num hospital psiquiátrico, já há 3 dias, num leito de contenção, porque eu não lembro das condições que eu cheguei lá, eu sei que eu perdi a razão, entendeu? Então, foi necessário passar por isso, e eu fiquei, na primeira vez, 6 meses, né, nesse hospital psiquiátrico. Realmente, 10 anos atrás, é muito diferente do que a gente vê hoje dentro de um hospital psiquiátrico. Lá atrás era um pouco mais sofrido, e muito mais atrás era mais sofrido ainda. Então, eu estou vendo a progressão do tratamento psiquiátrico agora que eu estou mais próximo ao pessoal da saúde mental. E aí, um médico chamou minha família, estamos todos juntos, né? E foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar da palavra esquizofrenia. Acho que não tinha tido contato com essa palavra. Epilepsia, sim, porque eu trato de epilepsia desde criança. Mas esquizofrenia foi um choque para mim, foi um choque para a minha família, né? E a gente pensou muito, eu recebi alta, tomando uma dose grande de medicação, e a gente foi encaminhado para a saúde mental do município,
o CAPS. Só que eu não aceitei o CAPS e minha família concordou comigo que não, que talvez era algo que passageiro, aquilo ia passar. Foi indo, eu fui abandonando a medicação. Resultado, eu tive mais uma internação psiquiátrica. A gente sofreu mais uma vez. Eu passei pelo buraco da agulha mais uma vez, para o médico falar assim: você é refratário à medicação, já, a gente vai tentar uma outra droga com você. Onde entrou a clozapina, que não deu certo. Eu precisei ele sentar de novo comigo e fazer uma associação de drogas antipsicóticas para eu conseguir ser, no mínimo, funcional, né? Me levou para casa, eu fiquei 2 anos em botamento afetivo, sem sair do quarto. A comida que a minha mãe me dava, eu jogava fora, porque eu achava que estava envenenada. Isso, nesses 2 anos, eu cheguei a pesar 40 quilos, e teve um dia que ela cansou, ela me catou, cortou meu cabelo, raspou minha barba, me deu um banho e me internou mais uma vez. E foi indo, nessa última internação, parece que foi modificando alguma coisa. Mas as medicações aumentaram, né? E eu saí de lá com um pouco mais de perspectiva dessa terceira vez. E eu resolvi aceitar o tratamento do CAPS. Eu falei, eu vou, né? Só que eu cheguei lá, eu parecia um bicho do mato. Eu não conversava com as pessoas. E eu ficava sentado, parado, assim, sem saber, catatônico, às vezes. Não respondia aos estímulos das psicólogas, das TOs, das enfermeiras. E foi muito difícil. Eu lembro que um dia, acho que foi um despertar, né? Eu tinha um problema muito grande, que eu sofria de automutilação. Um dia, 2 pacientes se aproximaram perto de mim e viu que eu estava machucado. E elas queriam saber, né, o que aconteceu. Eu falei, não, isso aqui fui eu que esbarrei em tal lugar e elas já perceberam que não. Então, elas já vieram conversar comigo, elas falaram assim, você não está sozinho, você tem a gente, né? Mas eu não dei muita moral, porque eram pessoas que eu não conhecia, né? Mas simples pelo fato de eu ser notado lá, parece que aquilo ficou diferente. Passei no médico mais uma vez, a medicação foi aumentada. Eu posso falar que até hoje meus sintomas negativos, graças a Deus, foram controlados, mas os meus sintomas positivos ainda são presentes. E numa conversa que eu tive há pouco tempo com o doutor, que eu preferia assim. Eu preferia continuar com alguns sintomas positivos, continuar vendo, ouvindo, sentindo algumas sensações sensoriais e não precisava mais aumentar a dosagem do remédio. Estava chegando no teto máximo, eu já estava sofrendo os efeitos colaterais bem pesados e é uma decisão que eu tive. E no tratamento, né, eles começaram a insistir comigo com coisas pequenas. Vamos pintar um desenho, e não sei o que tem. E eu tive muita sorte, porque minha família ficou muito do meu lado nesse momento. E esse CAPS que eu frequento aqui da minha cidade é muito bom. É até uma referência que eu vejo do CAPS das outras pessoas que eu converso de outros municípios, né? E eu comecei a participar das atividades. Só que, mesmo assim, eu abandonei a medicação mais 2 vezes e eu tive mais 2 internações, que agravaram um pouquinho mais no momento. Mas aí o médico foi trabalhando de novo comigo, aí já entrou um tratamento psicoterapêutico, já entrou a enfermagem para administrar a medicação,
minha mãe já começou a tomar consciência que sem a medicação eu não iria não iria conseguir, talvez, ser funcional ou estar no meio de uma sociedade normalmente como uma pessoa. Não gosto da palavra normal, gente. Sinto muito. Eu não gosto. Para mim, o que é normal? Eu gosto da palavra plena. Eu sou uma pessoa plena. A plenitude vem do que eu sou, não de uma coisa normótica, né? Nem um carro que você, de uma mesma marca, da mesma cor, do mesmo jeito que você compra, um não é igual ao outro. Então, não é normal. É pleno. Eu acho que aí que eu comecei a conquistar minha plenitude. Me chamaram para fazer teatro, né? Eu tinha um pânico enorme de falar, de me expressar, de ver pessoas. Até hoje eu conto nos dedos o lugar que eu estou, quantas pessoas tem, para eu não perder a minha razão e entrar numa crise grande de ansiedade e terem que me tirarem dali, né? Mas eu aceitei essa proposta. E parece que foi um divisor de águas na minha vida quando eu aceitei fazer o teatro, né? Já apresentamos 4 peças. Inclusive, eu fui apresentar as 3 delas no hospital psiquiátrico que eu fiquei internado. Então, alguns enfermeiros lembraram de mim, né? E o estado que eu cheguei lá e vieram conversar. A gente não acredita que você teve essa evolução aqui dentro, que você entrou super mal, violento, você agrediu até um enfermeiro e também perguntaram para mim sobre aquela história, né? E aquela história da guerra, da água, aquelas coisas. Eu falei assim, né? Eu usei vários tipos de antipsicóticos, de remédios, de psicofármacos. Não sou formado em farmacologia, nunca vi uma aula de farmacologia. A única coisa que eu sei é que eu entendo o que os outros passam e o que eu vivo com a medicação. Nunca encontrei um remédio que tirasse a memória das alucinações, do meu quadro psicótico. Então, eu enxergo aquilo como uma lembrança. Para mim, tudo aquilo existiu. Tem um contexto na minha vida aquela situação. Entendeu? Foi como um sonho, um acontecimento, uma viagem que eu tive, um vislumbre. Eu não consigo negar aquilo, né? E dentro disso eu conheci, dentro do CAPS, a ABRE, né? Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Portadores da Esquizofrenia. Rapidinho agora, Tiago. Enfim, aí eu encontrei um estímulo, né? O Jorge Assis, a gente conseguiu entrar em contato, eu consegui agora entrar em contato com mais pessoas da Abre, o Caio, aí conheci a professora Marta, conheci muita gente bacana que veio a acrescentar na minha vida. Hoje eu faço parte da diretoria colegiada da Abre, eu coordeno o grupo do WhatsApp e do Facebook do Abre Brasil. Eu sou eu sou um ator, né? Nas horas vagas, um escritor que eu aprendi a escrever no meio da minha solidão, mas é uma coisa que me faz muito bem. E dou vida a um palhaço, o Palhaço Pinel, sabe? Que me traz muita alegria ser esse Palhaço Pinel, porque nele eu posso ser o que eu quero. Então, eu não tenho que ter obrigação com a realidade. É só ser o que eu quero ser naquele momento. E com uma maquiagem no rosto, tudo muda. Tudo fica mais colorido, tudo fica mais vivo, né? E essa última conquista minha foi ter entrado de novo no ambiente de universidade. Entrei na faculdade de serviço social, né?
que eu acho que é uma coisa que, como fizeram por mim, eu quero tentar fazer por outra pessoa. Porque, não por obrigação, mas por gratidão a algo que foi bom, a algo que trouxe esperança. Eu quero levar essa esperança para frente. E eu também, nesse tempo, rapidinho, Caio, o Thiago me chamou para participar da rede Recovery, né? Agora eu estou passando por um curso de preparação do Recovery e coordeno também uma reunião semanal sobre rodas de conversa, onde discutimos diversos assuntos. O que nos uniu ali foi o transtorno mental, mas a conversa não é exclusivamente sobre o adoecimento. A conversa é sobre questões do dia a dia, que todos enfrentam, com transtorno, sem transtorno. Porque, além de ser uma pessoa com patologia, eu sou uma pessoa. Então, eu sou uma pessoa com esquizofrenia. A pessoa vem antes da minha patologia. Então, gente, é isso um pouco do que eu sou, um pouco da minha vivência na saúde mental. Obrigado, pessoal. Obrigado, Joel. Joel, eu já te ouvi algumas vezes, mas não fazendo essa fala, né, contando um pouco da sua história. Muito rica e é um prazer te ouvir e muito feliz. Agora eu convido a amiga Marta, né? Marta, a palavra é com você. Bom, eu começo agradecendo ao Walter pelo convite de participar da 13ª edição do Encontro Catarinense de Saúde Mental, mas especialmente por me convidar a estar nessa mesa, né? Ouvir o Joel agora foi muito emocionante, assim, a gente já se conhece aí de muitas lives ao longo de praticamente 2 anos aí de trabalho remoto, né, Joel? Tu é meu colega no curso sobre recovery, mas foi muito emocionante tu me anteceder. Eu queria dizer de toda a minha honra de estar aqui nessa mesa hoje com pessoas que me são muito caras, assim, Herô, de muitos anos, o Caio, e a ti, que hoje me permitiu, ou nos permite te conhecer um pouco mais e te admirar muito pelo teu relato. Eu vou trazer aqui para vocês 2 experiências minhas. Eu vou dividir o meu tempo em 2 situações que vivi ao longo da minha profissão, assim, na saúde mental. São experiências que aconteceram concomitantemente. Uma delas começou lá em 1996, através da chegada de um grupo de jovens profissionais a Santa Cruz do Sul, que é uma região central do Rio Grande do Sul. Não é a minha terra, é cerca de 150 quilômetros de Santa Maria, onde eu vivo, onde eu trabalho hoje em dia. Eu trabalhei por 12 anos lá nesse município, na prefeitura de lá, no CAPS, e aprendi muito por lá e tive muitas experiências que eu acho que ainda valem ser contadas. Então, através de um concurso público, pessoas que não se conheciam, de diversas cidades, começamos a trabalhar juntas, numa cidade que a gente também não tinha a menor ideia de como era a cultura local, quando chegamos lá, e descobrimos que era um município absolutamente hospitalocêntrico. Ele só tinha um único serviço de saúde mental na cidade, que era um grande hospital privado, uma lógica manicomial assim muito bem estabelecida e subsidiado com verba municipal, com verba do SUS, numa clínica particular. Então, em poucos meses, essa equipe de jovens e sonhadores e muito determinados profissionais de diversas áreas, psicologia, serviço social, eu como psiquiatra. Bom, não me apresentei, né, Caio? Eu vou dar uma paradinha aqui para contar um pouquinho. Então, eu sou psiquiatra, tenho uma especialização em humanização na atenção e na gestão do SUS, que eu sempre gosto de falar, porque me ensinou muito e me trouxe uma lapidação para
um instrumental todo que eu já exercia na minha profissão, mas que ganhou nome, ganhou teoria, ganhou conceitos a partir dessa minha formação. Depois eu fiz um mestrado em psicologia da saúde, e hoje em dia, quer dizer, nos últimos 24 anos eu trabalho num projeto de extensão que eu vou contar um pouquinho para vocês, que hoje se chama Espaço Nise da Silveira e a FAB. E eu também coordeno um outro projeto que é de promoção da vida e prevenção do suicídio. Esse eu não vou trazer hoje em função do tempo. Bom, mas então eu era uma médica formada há poucos anos e nos encontramos nessa equipe assim muito potente, com muita vontade de fazer acontecer, e em poucos meses de trabalho, de 96 até março de 97, foram acho que uns 7 meses de articulações para a gente criar o primeiro CAPS dessa cidade. E após 2 anos, sob muitas pressões, a gente conseguiu fechar esse manicômio que existia lá, de 109 anos de história. Bom, nós passamos por muita pressão mesmo, né? A gente teve que ser muito forte, muito convicto do que estava fazendo, e a gente tinha certeza que a gente precisava mudar o paradigma da loucura, né? Da desatenção, da desassistência naquela cidade, como em tantas outras na época, e até hoje ainda a gente precisa fazer. Então, na época, assim, surgiram muitas profecias catastróficas de que a gente provocaria uma epidemia de suicídios na cidade. Isso saiu até uma notinha no jornal da cidade pequena, né? Faltariam árvores para tantos enforcamentos com o fechamento da tal clínica, né? Ela tinha um eufemismo de se chamar Clínica Vida Nova, mas na verdade era um grande manicômio onde haviam pessoas institucionalizadas lá, moradoras ao longo de muitos anos, com celas fortes, com todas as prerrogativas de um manicômio. E, bom, essas ameaças nem tão veladas assim, essas profecias sobre o que nós faríamos de mal para a cidade, né? Nós estrangeiros numa cidade que não nos conhecia, a gente tinha que considerar que tinha um peso muito grande, porque Santa Cruz fica na região do Vale do Rio Pardo, que é a região com maiores índices de suicídio do Brasil, né? É próximo de Venâncio Aires, que foi por muitos anos a campeã de suicídios do Brasil, e hoje eu até não sei se ainda continua a primeira cidade, mas ela é distante pouquinhos quilômetros, 10, 15 minutos de distância dessa região aí. Então, a gente também tinha essa carga e esse encargo de responsabilidade de mostrar que aquilo que a gente estava fazendo tinha um sentido e que era para o oposto, né? Para trazer mais saúde para as pessoas. Bom, quando eu cheguei nessa cidade para trabalhar, as pessoas lá eram chamadas de débeis mentais. Quem é mais jovem e está nos ouvindo talvez não saiba, nunca ouviu essa expressão. Eu conhecia a expressão, mas era algo que para mim que vinha na cultura de Santa Maria, esse não era um termo que se falava aqui. Não que Santa Maria tivesse grande diferença em termos de estigma e ser uma cidade mais progressista, não refiro-me a isso. Mas aqui a gente não costumava jamais falar nisso, né? Doente mental é uma palavra, uma expressão que eu abomino desde sempre. Então, débeis mentais, pior ainda. E era chamado assim pelo psiquiatra, o dono da clínica de internação, que também atendia no plantão da cidade. Então, as pessoas se referenciavam ao plantão para serem internadas e serem tratadas assim, desse jeito totalmente desqualificador, desrespeitoso. Eu cheguei lá muito idealista e com muita vontade de fazer acontecer, e o que eu queria, quando eu estava atendendo as pessoas, era conhecer elas, né? Então eu perguntava assim, quem elas eram, né? Perguntava o que elas tinham, por que elas estavam ali, por que elas faziam tratamentos, para começar do começo, embora fossem pessoas que se tratavam já há longos anos, para mim elas eram novas, então eu precisava começar do começo, começar conhecendo a história delas. E elas não me davam muita conversa, eu tive que ser muito
persistente nessa busca de informações, porque todas me diziam assim: eu sofro dos nervos, eu sou doente dos nervos, eu tenho problemas dos nervos, e terminava por ali, né? E aquilo para mim não me dizia nada. E essas pessoas, elas levavam nas consultas assim sacoladas de caixas de medicamentos, algumas em uso, outras já não mais, né, que foram substituídos. Esse aqui eu já não uso mais, esse aqui eu ainda estou usando. E elas derrubavam esses conteúdos, né, dessas sacolas em cima da minha mesa, como se aquilo resumisse tudo que elas eram, né, e como se elas tivessem me dando um sinal, né, era isso que elas buscavam ali em mim, que eu soubesse fazer uma boa receita de um bom medicamento para elas poderem seguir o tratamento dos nervos. Para mim, eu entendi aquilo como um convite, nem tão implícito assim, para eu ser uma médica copiadora, né? Copiadora de receitas, como dizia criticamente a Estamira, que para mim é uma pessoa que tinha muita sabedoria, né? Muito a nos ensinar. Então, até ali na cidade, o único recurso que se dispunha era ir ao plantão, quando se estava mal, para ser internado. Essa era a lógica da cidade. Eu vinha de uma formação no hospital escola, que fiz uma formação bastante paralela, na verdade, quero dizer aqui, que fiz uma residência em psiquiatria, né, com toda a formalidade de uma psiquiatria ortodoxa, mas fiz ao longo desde o primeiro ano de faculdade uma formação paralela autodidata e depois me inserindo em todo o movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então eu vinha de uma vibe que era adorar ouvir as pessoas, conhecer a trajetória das pessoas que eu estaria atendendo, né? Construir uma anamnese dentro da minha cabeça, entender o que veio antes, o que veio depois, quem é aquela pessoa, né? E eu gostava muito de pesquisar os prontuários. Eu até, na época, se falava uma expressão que eu não ouço mais, eu era rato de prontuário. Então, e era um hospital escola, né, aqui em Santa Maria, hospital universitário, que tem mais de 50 anos. Então, as pessoas daqui também tinham muitos prontuários, né? Eu atendia pessoas com 4, 6, 10, 14 prontuários. Então, para mim, era como ler um livro, né? Como ouvir o Joel hoje e a gente poder ver que lindo esse percurso que ele nos conta, né? De um momento tão triste para a superação que ele chega hoje. Então, estudar prontuário era um hábito meu. E era uma forma de eu ir aprendendo psiquiatria, eu ainda estava começando, e ao mesmo tempo aprendendo sobre as pessoas. Então, para mim, aquela lógica que eu encontrava assim, na cidade era estarrecedora, né? Perceber a total passividade das pessoas que vinham em busca de tratamento, a total falta de protagonismo dessas pessoas em relação às suas próprias vidas, era algo, assim, para mim, assim, muito inquietante, muito desacomodador, assim, eu ficava muito incomodada. E eu trago aqui uma passagem, queria trazer para vocês uma passagem muito peculiar que marcou a minha vida, assim, de uma das inúmeras pessoas que fazia o movimento dessa porta giratória do manicômio, né? Tem alta, espera piorar, volta ao plantão, o plantão interna, da alta, espera piorar, né? Essa porta giratória que era a regra, praticamente, das pessoas que ficavam mal e que demandavam de um cuidado mais intensivo lá naquela cidade. Então, eu vou trazer essa passagem de alguém que é muito querido para mim, que eu tenho o maior respeito até hoje por ele. E eu estava de cabeça baixa, preenchendo um exame de sangue para iniciar uma medicação diferenciada, uma medicação que se usa, inclusive o Joel citou, né, que se usa para psicoses crônicas ou refratárias. Eu estava ali pensando em investir naquela pessoa, né? Eu sabia que existiam medicamentos diferenciados que ele não estava recebendo, então vamos começar a investir nessa pessoa e vamos começar pela parte farmacológica, para depois a gente poder ir chegando, né, em camadas na essência dessa pessoa. E estava eu lá preenchendo o formulário e tal, e aí eu, de cabeça baixa mesmo, perguntei para essa pessoa, com que idade tu estás?
Eu nasci no século XIV e XV e cheiro ao mofo dos necrotérios e da fecundidade humana. Foi essa a resposta que eu recebi. É claro que eu parei tudo, né? E larguei caneta, parei de preencher papel e sintonizei imediatamente com aquele mundo, ou pelo menos tentei me sintonizar com aquele mundo riquíssimo, né, dos inumeráveis estados do ser, eu diria, né, citando Anísio da Silveira, que ele me oferecia naquele momento. Então, preencher um papel era totalmente secundário naquela situação. Foi uma situação muito impactante para mim. E poder dizer que esse moço teve todo o seu percurso terapêutico, de reabilitação, de recovery, né? Porque não, naquela época, isso era 1999, 2000, eu não conhecia a expressão recovery, mas isso para mim é recovery. Ele passou um ano olhando a oficina de música por sobre uma báscula. Ele é um moço muito alto e o CAPS tinha básculas, janelas em báscula nessa sala de oficina, e ele ficava espiando, e claro, oficina de música, ele escutava tudo e via as pessoas ali dançando, cantando. Ele ficou mais de um ano assistindo, digamos assim, participando dessa oficina através da janela. Até que um dia, nós nunca entendemos o que houve de diferente naquele dia, né? Mas isso também não importa. Ele decidiu fazer a volta na rua, na frente do CAPS, entrou o CAPS, abriu a porta e entrou para essa oficina. E eu acho que esse abrir de portas foi muito simbólico, porque a partir dali ele abriu diversas outras portas na vida dele. Para fechar essa vinheta, assim, de uma história para poder mostrar o quanto é possível, né? Assim como o Joel nos mostrou, como o Caio e tantas outras pessoas nos mostram, há alguns anos atrás, já faz, eu acho que uns 7 anos talvez, esse mesmo moço, nem tão moço assim, uma pessoa que regula comigo, ele veio até Santa Maria numa excursão com outros usuários e familiares para participar de um evento de saúde mental que a gente organizava por aqui. Então, é uma história que eu acho que vale a pena ser relatada, não é? Para a gente poder até despertar nas novas gerações que às vezes estão um pouco amortecidas, né? Em práticas tão biomédicas, tão desumanizadas. Bom, então, resumindo um pouco dessa minha experiência lá em Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo, muitas ações foram desenvolvidas, seja na ampliação de toda a rede de atenção do próprio município, depois se criou o CAPS Infantil, o CAPS AD, hoje em dia tem CAPS 3 por lá, tem unidade de acolhimento, enfim, tem uma rede importante de NASF também, na atenção primária, com matriciamento, tem uma rede bem interessante por lá. E dentro do próprio CAPS, né, poder citar, ontem eu estava ouvindo o Marcelo Fialho numa oficina sobre arte e cultura e estava lembrando aqui do meu tempo de CAPS, né, eu costumo brincar que eu sou egressa de um CAPS. Então lá a gente tinha oficina de autoestima, numa parceria com uma escola de cabeleireiras que tinha na cidade, então as alunas da escola iam fazer um trabalho gratuito, cortando cabelo, fazendo maquiagem, unha para as usuárias do CAPS. Havia oficina de jardinagem para melhorar a ambiência do jardim em torno do serviço, essa oficina de música que eu já falei, tinha teatro também, Joel, tinha uma oficina belíssima de teatro. Eu fico falando e tenho vontade de ficar mostrando para vocês algumas imagens, até eu pensei se traria slides ou não, mas eu acho que o tempo também era muito curto para ficar enchendo de slides, né? Mas eu separei aqui o produto da oficina de jornalismo, com a produção do jornal De Perto Ninguém é Normal. Também tinha oficina de rádio que recebeu o Prêmio Estadual de Direitos Humanos com o programa semanal Papo Cabeça, tudo com inserção direta dos usuários do serviço. Também a gente criou por lá o Fórum Permanente de Saúde Mental, que tem 25 anos hoje em dia, de atividades ininterruptas,
ele chega a reunir mais de 800 pessoas, ali em alusão ao 18 de maio, sempre itinerante em cada município da regional, muitas vezes um município de 3, 4 mil habitantes, e a gente levava ônibus e ônibus de usuários de serviços, agentes comunitários de saúde, estudantes, profissionais, familiares, para um grande encontro, que era o evento anual do Fórum Permanente, que se reúne mensalmente, também de forma itinerante. Bom, eu termino aqui essa minha primeira experiência, e quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, ela inclusive está publicada no Cadernos Brasileiros de Saúde Mental, lá de 2014, se alguém quiser, entre em contato comigo que eu posso passar a referência. Faço uma pausa aqui para contar uma outra vivência pessoal, que aí já é em Santa Maria, que também começou há 24 anos atrás com uma associação de usuários, a AFAB, que foi a ideia de um usuário, né? Eu atendia ele num grupo e essa pessoa veio me perguntar por que não existia uma associação que defendesse os direitos dele, assim como existiam associações de diabéticos, de hipertensos e de colostomizados, que era o que ele conhecia enquanto institucionalizado numa clínica de repouso, onde ele vivia desde os 38 anos. Então, a partir dessa pergunta, eu disse, olha, eu não sei te dizer por que não existe, mas a gente pode criar. Eu recém havia terminado a minha residência em psiquiatria e tinha passado num concurso na Universidade Federal de Santa Maria. Eu entrei em 95 e a FAB foi criada em maio de 97. Então, essa experiência foi crescendo, foi se desenvolvendo e hoje, né, nos últimos muitos anos, ela é um projeto de extensão da UFSM, a partir do que a gente constituiu como Espaço Nise da Silveira e a FAB. Ela é além de uma associação, hoje em dia, é um projeto que oferece várias atividades diversas. Ele é um projeto, digamos assim, guarda-chuva para várias outras experiências, né? Algumas eu vou trazer aqui, outras acho que não vai dar tempo. Mas então, lá no Espaço Nise, que agora o lá é aqui, né? Nós estamos aí num trabalho remoto desde março do ano passado, desde outubro deste ano eu voltei a trabalho presencial, mas ainda não com a presença das pessoas, dos frequentadores do serviço. Então, lá a gente oferece os grupos terapêuticos e de ajuda mútua, grupos de familiares. Nós tivemos também, quando era possível fazer presencial, os grupos de testemunhos, que eu acho uma experiência muito legal, que eu não participava, era só uns usuários que frequentavam, aqueles que estão em processo de superação, eles iam à unidade psiquiátrica, de internação psiquiátrica do hospital universitário, conversar com os internos, para auxiliar essas pessoas a se descobrirem, a entender que a internação não precisa ser necessariamente uma regra na vida deles, né? É possível viver 30 anos sem internação, como a gente tem o nosso atual vice-presidente da associação, 32 anos, se ele me ouvir aqui, ele vai me corrigir. É possível viver sem internação, como o presidente da nossa associação, é possível viver com 10, 18, enfim, nós temos várias pessoas com esse histórico de viver há muitos anos sem depender de uma internação psiquiátrica. E seguir suas vidas, né, com saúde, com dignidade. Então, eles vão lá conversar com pessoas que ainda estão num patinar, né, nessa roda viva do interna, acha que está bem, para com a medicação, da alta, interna. Bom, então, além dos grupos, nós temos também o Cine Mental, que foi criado em 2016, claro, com a pandemia, né, tivemos que também interromper provisoriamente, mas ele chegou a exibir 41 filmes, uma vez por mês, sempre na última quinta do mês. A gente exibia filmes com temática em saúde mental, para um público no total, assim, dos 41 filmes, nós tivemos quase 900 participantes. É um projeto aberto à comunidade, a gente divulgava os cartazes nos jornais da cidade, nas redes sociais, enfim, mas que o objetivo principal era a ampliação de repertório e inclusão social dos participantes do projeto, né? Esse era nosso objetivo, é dar agenda
Isso foi uma motivação muito interessante, que uma ocasião um usuário me disse, eu queria ter uma agenda. E naquele momento eu fiquei em dúvida se ele estava falando assim que ele queria ter uma agenda de papel para anotar suas atividades, mas logo eu entendi que ele queria ter uma agenda, né? Ele queria ter programações para preencher os seus dias. Então, essa fala, que é da década de 90 ainda, desse usuário, que chegou a ser vice-presidente da associação por uma gestão, me ajudou muito a entender que a gente precisava criar agendas, programações, atividades, encontros, né? E, bem, voltando um pouquinho para o Cine Mental, eu queria também trazer, como eu trouxe uma vinheta ali de Santa Cruz, trazer algumas experiências bem práticas, universitários, profissionais da área da saúde, que às vezes frequentam também, cinéfilos. E no debate, sempre os filmes são seguidos de debate, uma pessoa com experiência vivida de ter passado por inúmeras aplicações de eletroconvulsoterapia, ela nos ensinou, né, na prática, como é que se sente alguém fazendo a eletroconvulsoterapia, como é que se sente depois, como é que se sente na hora. No caso dela, era ainda aquele ECT a miguelão, sem anestesia, sem bloco cirúrgico, feito assim com um pano na boca para não quebrar os dentes. Então, acho que foi muito impactante a gente estar ouvindo um filme histórico para nós, do movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, e poder ter a voz, né, como a Herô fala, assim, a voz da pessoa que viveu aquilo nos contando na prática como é que é. Então, uma outra experiência super interessante do Cine Mental foi quando a gente conseguiu conciliar a exibição do Holocausto Brasileiro, exatamente no dia em que a Daniela Arbex esteve, autora do livro, né, e também uma das organizadoras do filme com o mesmo nome. A Daniela estava em Santa Maria para autografar na Feira do Livro. Então, a gente assistiu o filme à tarde e fomos caminhando todos juntos até a praça da cidade para assistir a palestra dela e alguns que quiseram autografar, comprar os livros dela. Então, eu acho que é uma experiência muito viva, assim, de que tipo de cuidado que a gente pode ter, né? A gente também tem um ponto de leitura do Ministério da Cultura desde 2008, lá no serviço, com mais de 800 livros de literatura. A gente denominou Biblioteca Sérgio Walter, em homenagem ao idealizador da AFAB, essa pessoa que eu contei no início, né, que me provocou a gente criar a associação. E eu trago o nome do Sérgio já aqui, lembrando muito, assim, que por muitos anos ele frequentou ativamente as edições dos encontros catarinenses, né? Seria também hoje, tive vontade de resgatar uma foto impressa, poder mostrar a foto dele aqui, dele junto com outros usuários que frequentavam. Mas, enfim, vocês me acompanham aqui nessa forma emocionada até de dizer que ele está aqui com a gente hoje. Bom, ao longo dos anos também a gente já participou de inúmeras aulas nas universidades da cidade. Santa Maria é uma cidade universitária, tem a Universidade Federal de Santa Maria com 60 anos já de trajetória, tem outra universidade, a UFN também, outras faculdades. Então, a gente, desde o início, assim, tanto o Sérgio, o Denizaro, depois o Alex, várias pessoas, e hoje em dia já está se renovando, né? Hoje temos o Gefran, que é uma figura que tem participado muito dessas atividades. É ruim a gente ficar nominando, né? Arriscado, porque vai acabar esquecendo de alguns nomes, mas a gente tem ido muito, ao longo de muitos anos, nas faculdades, nas universidades, nas salas de aula, com os usuários, para poder falar, para poder trazer os seus ensinamentos, muitas vezes falando sobre o ativismo, né, sobre a sua inserção no movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, e outras vezes trazendo suas próprias narrativas de experiências mesmo. E nos últimos 6 anos, essas participações, assim, na vida acadêmica, elas foram predominantemente direcionadas para o projeto Comunidade de Fala,
que temos aqui 2 representantes, né, o Caio e o Joel. E isso é uma parceria internacional com o Richard Weingarten, que se desenvolveu ali no ano de 2015, né? São Paulo, Santa Maria, Rio de Janeiro, Salvador, tem 2 cidades de Portugal também que participam, e ainda está em construção uma nova vertente do Comunidade de Fala em Minas Gerais. Então, para poder dar a dimensão desse projeto aqui para nós, a semana que vem a gente tem uma palestra agendada na terapia ocupacional, que vamos fechar nesse dia 60 apresentações de palestras do núcleo de Santa Maria do Comunidade de Fala. Na verdade, pela soma do Richard, são 120 palestras, né? Porque ele considera que cada palestrante seria uma palestra. Então, são 60 intervenções contra estigma que a gente está podendo oferecer. Inclusive, se tiver alguém nos ouvindo e quiser agendar alguma atividade, a gente aceita convites, né? A gente funciona muito à base dos convites. Como eu não sou professora da universidade, eu sou servidora, eu sou médica concursada, enfim, mas não tem esse papel de, não mais, né, já fui preceptora da residência em psiquiatria, mas não tenho mais acesso diretamente aos alunos, a gente vai onde outros professores acabam nos convidando para estar. Bom, também a gente já organizou vários congressos de saúde mental, sempre em cogestão entre profissionais, alunos, usuários, familiares, né, só os ERAs, os encontros regionais da FAB, já foram 7 edições realizadas, sempre com a participação das pessoas com experiências vividas, seja nas mesas redondas, na linha de frente da comissão organizadora, como mestre de cerimônia, como alguém que está na porta passando os folhetos, assim, os folders do nosso projeto, revisando se todo mundo está com crachá, se todo mundo fez a inscrição, enfim, cada um tendo o seu papel nessa cogestão do evento. Né? Esses foram eventos que eu dizia que era a nossa safra, né? São encontros bienais, e era ali que a gente juntava dinheiro para poder permitir que os usuários viajassem, pudessem ir em outros congressos, outros eventos de saúde mental. Sempre foi a nossa fonte de renda, porque a gente não tem financiamento, né? A universidade nos dá a sede, dá todas as condições de ambiência, mas não há nenhum tipo de financiamento para o nosso projeto. Bom, em tempos de pandemia e pandemônios, passamos nossas atividades todas para a virtualidade, né? Como quase todo mundo. E dessa forma a gente transforma o nosso grupo de WhatsApp num grupo de acolhimento, né? Era um grupo que era destinado só a contatos da diretoria ali para questões mais formais, e hoje em dia ele é um grande grupo de acolhimento virtual. Temos também feito muitas rodas de conversa, assim, de pessoas especialistas em vivências de outras cidades, de outros estados. Nosso grupo também se abriu, né? Hoje a gente tem uma riqueza de trocas culturais com pessoas de outras regiões do país, o que é muito interessante. Temos alguns poetas no grupo também que nos brindam com declamações todas as semanas, enfim. E, para concluir, assim, a nossa lógica é a lógica do empoderamento, do protagonismo das pessoas, da transversalidade dos saberes, dos poderes, né, visando essencialmente a troca de experiências, o incremento no suporte de pares entre os participantes. Então, eu encerraria aqui dizendo que quem tiver interesse de conhecer nosso espaço, né, tem uma página no Facebook do Espaço Nins da Silveira FAB, temos algumas publicações também, quem quiser, depois eu posso passar meu e-mail para poder acessar, né, e temos alguns relatos do Comunidade de Fala nessas edições, os suplementos especiais sobre recovery do Cadernos Brasileiros de Saúde Mental também, de 2017 e agora desse ano também. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer essa experiência aqui. Pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos, exatamente 7 minutos, e eu recebi aqui algumas perguntas, eu gostaria de fazer a colocação para vocês, né? Então, a Fabília Antunes, de Saboing, está elogiando a sua narrativa. Obrigado, Joel.
A Letícia também faz um comentário aqui para o Joel, você é maravilhoso, orgulho de você. A Cristina também, ótima definição, Joel. A Bruna também fala, Joel, que fala incrível. E tem um comentário do Marcelos aqui, comentando para o Joel, dizendo o seguinte, obrigado pelas suas palavras. Né? Minha curiosidade é entender de que forma o teatro foi superior ou diferente em relação aos medicamentos. Guarda essa pergunta para você responder, Joel, né? Então, ele falou que tem muita admiração para você. Ele faz uma observação, posso ser o que eu quero, né? A Cristina já fez aqui um convite para levar o palhaço Pinel, né? Para visitar os pequenos das histórias diferentes. O Jefran também fala da sua história, e o Pedro também. Então, aqui eu estou tentando só ler e fazer né? Então, que depoimento significativo e humanizado, Marta. Né? Obrigado por esse seu olhar, a Cristina. E o Marcelo diz assim, o quanto os serviços de saúde mental, eles não conseguem sequer ajudar os seus usuários a se encontrarem. Eu acho que isso é uma realidade. Então, como a gente tem alguns minutinhos, Joel, guarda aquela pergunta do teatro para você responder. Eu só queria fazer um compilado. É estranho estar no papel de moderador, porque a gente tem que prestar atenção no horário, em quem está fazendo a pergunta, e fazer uma compilação. Eu fiz algumas anotações aqui rápidas, eu acho assim, até mesmo para um fechamento, né? Então, falar sobre a inclusão de pessoas, a questão do estigma e do autoestigma, né? A questão do protagonismo, do pertencimento, né? A questão da participação efetiva. Eu realmente não conhecia, já tinha ouvido falar desse programa, Erotildes, da Voz dos Usuários, as iniciativas que o Joel participa e a Marta eu já conheci um pouquinho, até mesmo pela proximidade. A questão da palavra gratidão, né? Da esperança, entre aspas, desesperança, mais uma terminologia que eu aprendi, que eu sou uma pessoa com patologia, então eu sou, não eu estou. A questão da plenitude com a normalidade, o pleno versus o normal. E uma frase que é extremamente interessante, que é o nome do jornal, de perto ninguém é normal, né? Ou o lema da CDF de São Paulo, que é na diferença que somos iguais, né? Então, isso eu acho que são extremamente importantes. Então, como a gente tem 4 minutinhos e a gente não pode passar do horário, eu gostaria que o Joel respondesse essa pergunta. Se vocês quiserem deixar o contato de vocês, vocês fiquem à vontade, e que vocês resumissem em 1, 2 minutos. Eu acho que essa troca é extremamente importante, né? A gente tem que trabalhar, cada um tem importância dentro desse trabalho, mas quando a gente se junta, o grupo fica muito mais forte. E eu agradeço vocês. Então, Joel, vamos começar com você, depois a gente passa para a Erotildes e a Marta encerra para a gente, por favor. Ok, deixa eu ver se de como a medicação influenciou no teatro. Não, é fazer uma comparação do teatro versus a medicação. O que foi mais o benéfico para você? Ou a junção dos dois? Então, a medicação me trouxe muitos efeitos colaterais, principalmente da cognição, do entendimento, do espaço. E o teatro, por você ter uma certa liberdade, também uma disciplina, que você tem que estar no ponto certo, na parte do palco, você tem que estar falando, ter a fala, você tem espaço de estar interpretando, de dançando. Isso faz com que você supere um pouco o efeito colateral, talvez, ou o impedimento que o remédio vai entrar ali. Inclusive, tem pessoas no nosso grupo de teatro que não sabem ler, mas eles decoram o texto com a gente se sentando junto e um com o outro. Eles decoram, eles sabem a hora que eles têm que falar, o que eles têm que falar, em que posição ele tem que estar. Então, o remédio é necessário? Sim, mas existe uma maneira de você enfrentar a medicação de uma forma benéfica. Já que você não pode ficar sem, ou talvez seja a dose que você precise, é isso. Persista, insista e não desista. E para encerrar,
Eu só quero deixar uma frase aqui que eu amo da Nise, né? Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois essa é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu também nunca vivi com gente muito ajuizada. Então é isso, gente. Eu agradeço a todos. Herotildes, você, por gentileza. Eu só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez com a Marta, que é minha parceira, e do prazer de conhecer vocês dois, Caio e Joel, muito bom. Quero estabelecer laços com vocês. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade a Walter e ao Paulo, meu ex-aluno, que foi quem agenciou esse convite. Espero que tenha sido um encontro bom para todo mundo. Para mim foi, gostei demais. Muito obrigada. Obrigado, Herotildes. Professora Marta. Então, eu gostaria de deixar uma ideia para a gente refletir como é possível fazermos sínteses, como a gente precisa potencializar tudo que temos até aqui de bom, que já foi provado que funciona na saúde mental, e a gente não querer sobrepujar um modelo no outro, né? Nós viemos de todo um modelo da reforma psiquiátrica, aí veio a Política Nacional de Humanização, que nos traz toda uma série de dispositivos, de estratégias de potencializar isso. Hoje vivemos nesse movimento do Brasil está se introduzindo na perspectiva do recovery enquanto conceito, né? Mas eu insisto que a gente faz isso há quase 4 décadas no Brasil, desde o início da reforma psiquiátrica. Então, eu gostaria de deixar a lembrança de que o que nós estamos construindo ou colhendo hoje é fruto de uma síntese de muitos movimentos que só vão se lapidando, se aperfeiçoando. E quando vocês verem maus CAPs, maus serviços, não pensem que o modelo CAPs é esse. O Joel tocou, né? Tu tens a sorte de estar num bom CAPs. A teoria de CAPs é maravilhosa, mas existem CAPs que não condizem ao seu nome, que não fazem jus ao nome CAPs, e eles acabam maculando até em função de toda uma política contrária à saúde mental, né? Eles estão sendo muito despotencializados na sua lógica. Então, não pensem que os CAPs não funcionam, talvez eles precisem se aproximar mais do que se previa como um verdadeiro CAPs. Eu fecho por aqui, né, e agradeço muito, assim, a alegria de estar aqui com vocês hoje. Gratidão a todos e a todas pela participação, continue assistindo às atividades. E, Joel, muito obrigado. Marta, muito obrigado. E prazer, Herotildes. E quem está aqui de backup nos ajudando, nos assessorando, gratidão e ótimas atividades, uma ótima sexta, um excelente final de semana. Fico aqui um forte abraço para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.